como estar aqui é algo que é por um tempo, um sopro na eternidade, um relâmpago que vai soar o momento de eu deixar defesos para mim. Urge considerar que estar aqui é um preparo para a despedida desse local. Quando eu me imbuo de que eu preciso fazer aquele retiro e aquele preparo da boa morte a cada momento, em termos de vibração, de escolha, de desapego, isso é mais profundo do que nós possamos imaginar. Em Cartas e Crônicas, Humberto de Campos vai falar no capítulo Treino para a Morte sobre esse preparo e esse viés para o momento de sair daqui pela porta do túmulo. Houve um momento que eu cheguei pela porta do berço e quando soar e o tamborim tocar para o meu retorno, se eu tiver amealhado uma preparação para a sobrevivência no além-túmulo e a continuidade do meu espírito imortal, isso vai facilitar sobremaneira e viabilizar no impacto profundo, gemal, a minha adaptação do lado de lá e aquilo que eu vou conseguir alçar, procurar. Visto que depois que acontece o descerro, o umbral é uma região que eu vou passar por ela para ser levada a algum núcleo de atendimento, mas conforme aquilo que eu tiver nutrido e aonde eu permaneça em termos de cerda pensamental, de onda eletromagnética, eu vou acabar sendo atraída para as vibrações que acontecem ali no umbral e permanecer ali por tempo indeterminado, de acordo com aquilo que tenha de preparo, de know-how. E ele vai explicar que o turista que ele viajou, que procede seja da Europa, da Ásia, habilita e auxilia um futuro viajante com eficácia por ter o termo que possa comparar para se fazer entender. Mas que o desencarnado ele tem um obstáculo para colocar a sua ideia para mim que estou encarnada. Aqui o espírito Humberto Campos, desencarnado, pela psicografia excelsa de Chico Xavier, fez vazar essas informações. E ele segue dizendo que a religião ela orienta a realização, o prélio do espírito, como a ciência vai dar o passo a passo daquilo que seja terra a terra. Entretanto, a religião ela fica jungida, de certa forma ligada ao superficialismo,
do sacerdócio, da externo, sem tocar e alçar o profundo, ali da alma, do imo do ser. E ele partilha que estava já desencarnado há quase 20 anos, mas que ainda estava no assombro, na luta de um chavante, que é ali um indígena, de um grupo respectivo, de Mato Grosso, Goiás e São Paulo, que foi trazida a queima-roupa de uma selva do Mato Grosso para alguma das cadeiras de universidade e que foi imposto uma filiação de Inopino Roupante à complicada disciplina, elevado estudo, e há uma necessidade de se preparar para isso com uma certa rapidez, eficiência. Porque se imaginar um índio de uma selva matogrossense ser transferido para uma catedral do estudo, do ensino, é algo que vai dizer de uma necessidade que eu tenho de buscar os ferramentais para dar conta daquilo. E ele vai, então, começar a vazar uma série de questões que ele compara com a deficiência, a dificuldade de um selvagem, de um bárbaro, surpreendido junto à coroa, ao guindo da civilização. E começa com a questão da cristalização e da dificuldade do mau hábito, do mau costume, que ele chama de praga, uma erva daninha tiranizante. E começa a falar um pouco a questão de diminuir, pouco a pouco, a volúpia de comer carne vermelha. Que depois da grande transição, quando eu varo o túmulo para ir para o astral, o cemitério, essa ossada da barriga, é um tormento, um suplício. Então, seja ali uma carne moída, um lombo, um temperamento que se faz ali com uma pimenta com sal, para um churrasco, ou uma asinha de um frango, vai me colocar aproximada de antepassado em condição ainda primitiva, como Tamoio e Caiapó, onde havia a devoração recíproca, que também diz respeito a índio Tupi, que habitava o estado do Rio de Janeiro. E aqui é algo que ele faz essa comparação para dizer que nós já estivemos lá atrás, mas tivemos condição de ser esclarecido pelo caminho evolutivo que todos estamos fadados, essa fatalidade bendita que é o aperfeiçoamento. Eu posso parar por tempo indeterminado a minha rota, mas eu não retroado.
E segue dizendo a questão da perigosa obsessão e confusão que o excitante intensamente ingerido, como o uísque, a cerveja, a cachaça, que essa aristocracia, esse caminho de querer um champanhe, querer um licor, querer um vinho, de forma assim efusiva, constante, e que acaba me devorando energeticamente, até pela sobrecarga que isso faz acontecer no fígado, no sangue, no rim, em termos da própria lucidez e raciocínio. Tem uma área no cérebro que vai perceber a repercussão disso, mas em termos de encéfalo, que está ali dentro da caixa craniana, conjunto de órgãos que formam ali esse modal, existe o cerebelo, que é diretamente prejudicado pela ação alcoólica também. E o indivíduo perde o equilíbrio do movimento. A propriedade da ação. E com isso ele acaba fazendo coisas que não se percebe, perdendo o controle de si mesmo. Daí despenca para o vício, para uma dependência, que é um despenhadeiro moral, que é aquilo que nós precisamos correr atrás. Porque já desenvolvemos razão, capacidade de raciocinar, de logicar, de estudar, de aprender algo, de acumular conhecimento. Temos a inteligência, a consciência de nós mesmos, do que fizemos, de quem somos. Isso tudo vai fazendo aumentar livre-arbítrio e responsabilidade, mas a moral nós ainda estamos aquém. Existe uma historieta de um espírito que havia manifestado por Chico Xavier, que era da época de Moisés, quer dizer, há mais de 4.000 anos atrás, e que ele não havia ainda reencarnado aqui na Terra, e ele acabou tendo um contato com o que acontecia na Terra. Ele que teve uma visão lá atrás, da época de Moisés, do que acontecia ali com aquele povoléu, naquela luta para lidar com os maus pendores, e os 10 mandamentos talhados ali numa diretiva que precederia a vinda do Messias, Jesus Cristo. E quando ele foi ter esse golpe de vista da civilização da Terra, naquele momento que ele ia aparecer a Chico Xavier e teve aquela troca de figurinha com ele ficou impressionado com a lentidão da evolução moral da humanidade terráquea, que havia tido esse contato lá atrás, há mais de 4.000 anos, e ao ter essa nova bafejação da situação aqui, ele percebeu o quanto foi lento o nosso burilamento moral. Isso vai dizer dessa dificuldade que nós temos de elevar o sentimento, emoção, visto que aprender uma disciplina é fácil, fazer um curso, aprender a tocar um instrumento, aprender uma língua, seja cantar, seja escrever, seja correr,
São aprendizados que nós fazemos com relativa facilidade, quando se trata da questão fisiológica do sistema nervoso central, que nos guinda com ferramentais para dar conta de criar novos hábitos, de aprender algo que esteja num livro sobre mecânica, de fazer um curso técnico de elétrica, de fazer uma faculdade de medicina. É tranquilo. Mas quando se trata de burilar, de vencer o meu pendor primário, o pendor sombrio que eu trago, e de me elevar moralmente, nós temos muita dificuldade. E isso realmente é um processo muito lento para nós, que vem nos alertar daqueles hábitos que me arrola para uma condição piorada, em termos do meu karma, da minha moral. Para refazer esse hábito para uma conduta mais limpa, mais digna, mais nobre, e para procurar o caminho de talhar em mim virtudes, que vai me fazer rasgar o atributo do puro, levantar esse véu e burilar mesmo, meteorizar minha vibração. Ele segue dizendo a questão do narcótico e estimula a aguentar firme o golpe da luta, do diário, visto que, por mais aflitivo e difícil que pareça a lide da rotina, aqueles que tombam inerme diante de um barbitúrico, de uma morfina, uma cocaína, um crack, que é aí esse rol de narcótico, quando ele atravessa o grande portal, do lado de lá, ele vai permanecer por um tempo indeterminado, como que numa cela, num quadrante escuro, da sede, de uma necessidade imperiosa daquilo que ele usava para tentar se aliviar, porque criou essa conexão, essa necessidade, esse querer em relação a isso adoecido e da inércia. Então é algo que o paralisa do lado de lá. Na questão do sexo, ele orienta a ter muita cautela para preservar o meu equilíbrio, a minha sanidade emotiva, que eu preciso manter de forma assim imperiosa e a qualquer preço. E aqui, veja, não é justificando o meio pelo fim. Eu preciso ter uma retidão de conduta para que eu não caia em contradição, mas no sentido dos esforços que eu vou despender para me manter equilibrada em meu que for. E aqui entra não aceder à provocação, não permitir que a vibração, o eletromagnético do conflito adentre minha mente, da falta de perdão, do rancor, do ressentimento, porque isso me coloca preso àquele que fez algo que eu não tenha gostado, e eu acabo que vou ser vítima do bombardeio que venha do outro para mim. Por isso que, se eu elevo e nobilito a minha energia, com a caridade genuína, com o perdão, eu consigo sobrepor a confusão, que é algo que pulula nessa condição que nós estamos aqui, de espíritos ainda endividados perante o karma,
e que estamos num orbe de prova e de expiação, que vive uma transição, mas é ainda uma condição de expiação e de prova. E por isso é algo assim que enxameia, é o encontro da confusão, é o desequilíbrio, é o convite a ceder, a provocação de todo tipo, que se eu não tomo cuidado, isso vai criar um ciclo de perturbação do qual vou perder o controle. Por isso que para fazer um caminho após o Cristo, eu preciso ter uma impassividade da ambulância, uma boa indiferença, um despacho moral, para que eu consiga fazer continuar o meu esforço do arranque inicial. E na questão da área emotiva, muitos bons que tinham até uma intenção digna, carrega para o lado de lá um inferno, uma tormenta ciclópica, rotulada de amor, de desejo de estar com alguém, ou de devolução que o fez sentir traído, malbaratado. Por isso que é preciso ter cuidado com o meu arcabouço emotivo e com o equilíbrio, com a sanidade em que eu mantenho a elevação da minha mente. A questão do dinheiro, seja em espécie ali num banco ou algo que esteja na minha mão, no movimento, ou mesmo algo que eu detenha como um carro, uma casa, ou uma fazenda, uma chácara, um avião, que eu perceba que eu posso passar aquilo para frente porque tem alguém que não tem o necessário e eu estou com excessos perigosos, desnecessários, que só faz complicar para mim, para que eu tome a iniciativa de ir ao encontro daquilo. Porque se eu ficar adiando essa doação, caso eu esteja realmente inclinada e desejosa de imperiar isso, eu vou acabar do lado de lá na desesperação por não mais conseguir manobrar e despachar o talão de cheque. Quer dizer, eu preciso aproveitar enquanto eu dou conta de dominar aquilo, que eu posso passar isso para alguém, porque a hora que eu for para o lado de lá, eu posso até deixar um testamento, mas eu não tenho certeza que isso vai ser cumprido. Endereçar com boa vontade o que eu desejo que seja feito com tal posse que eu tinha aqui, fazer um pedido derradeiro, uma súplica. Mas isso vai poder ser cumprido por quem me ouvir ou não. Daí, enquanto eu estou aqui, posso fazer esse movimento da doação, de retirar os excessos que eu tenho em torno de mim, na minha existência, mesmo porque alguém não tem o necessário. E aqui nós estamos falando do excesso. Porque quando Jesus exarava do óbolo da viúva, é porque ela havia dado daquilo que lhe faria falta, que já é um outro nível. Mas, em se falando apenas de excesso, e eu perceba que preciso passar para frente coisas que são excessivas,
Inclusive isso pesa a minha mala, isso dificulta a minha marcha. Quanto mais eu simplificar minha caminhada, quanto mais essência eu trazer para o meu processo, facilita o meu passo. E é preciso então que eu vá e faça. Porque se eu fico titubeando, tergiversando, e no recuo daquela ação, a morte pode me levar de inopino, porque isso não é avisado. É algo que vai chegar. E nesse sentido, ao chegar do lado de lá e perceber como grandes homens fizeram, que inclusive eram seguidos e admirados, porque tinham habilidade, condição, poder, eram tastos para cristalizar negócio importante, vai aparecer a guisa de criança do lado de lá, numa situação de infortúnio, desespero, por não mais conseguir essa manobra, esse baralho do talão de cheque, que é poder tomar uma decisão em relação a isso e ser fiel a ela. Por isso, quanto antes eu me desfizer do excesso para ir a caminho de doar do meu essencial, da minha vida, na renúncia, na direção do outro, melhor. A questão do testamento, que é preciso ficar atento, porque essa questão da enfermidade fulminatória, como ela chega a queima-roupa de assalto, caso não esteja em ordem o desejo que tem em relação ao que vai ficar no testamentário, vou padecer muita humilhação, muito constrangimento em cartório e tribunal. Exatamente por aquilo que pode fazer suscitar nos que estiverem envolvidos naquela herança, que é sabedor que divide muitas famílias, cria rixas, assassinatos. A questão do apego e a avareza. A questão do laço consanguíneo é importante não apegar demasiado, não ficar muito abraçado a isso. Eu vou amar, seja uma esposa, uma mãe, um filho, uma parentela, mas vai só um momento em que eu estarei ausente, porque ninguém vai acompanhar, nós vamos sozinhos quando chegar o túmulo para mim, eu vou sozinha, eu vou ser amparada, conforme aquilo que eu tiver talhado de conexão, mas a transição, ela é solitária. E quase sempre faz de acontecer de aqueles que ficaram agirem em desacordo com aquilo que eu tenho pedido, com a minha vontade, embora respeite, zele pela minha memória. E pelo próprio estágio nosso de educação, de elevação, se algum afeiçoado, alguém que eu tenha convivido aqui, me registra presença extraterrena depois do funeral e percebe que eu estou ali próximo, para uma mediunidade, uma extrapercepção, vai me intimar e me expulsar para descer ao inferno, a treva, por recear a minha volta, o meu retorno como inoportuno e perigoso, por algum interesse que tenha em vista.
A questão da fé religiosa, da proposta que traga. Preciso viver de acordo com o preceito que abraço, que emulo. Porque a questão da responsabilidade moral e do que isso acarreta de consequência, de eu conhecer o caminho, ela me obriga a me equilibrar dentro dele e a ser fiel a isso. Porque se eu venho a tropeçar e a falhar, até mesmo aquilo que eu fiz de bom pode se voltar contra mim. Preciso estar imbuída de fazer todo o bem ao meu alcance, mas sem ficar focada em agradar a tudo e a todos. Porque da mesma forma que alguém pode não ter uma identificação com outra pessoa, não ter uma simpatia, há aqueles que me suportam e me toleram com muito esforço, com muita luta. Por isso a importância do bom humor, da leveza, o nobre sorriso, o trabalho digno, sem solução de continuidade. Essa diretiva é o melhor dissolvente da mágoa, do rancor. E é uma forma de eu me abraçar, me auxiliar pelo leal cumprimento do que me compete, do dever. E é desnecessário ficar me indagando de forma excessiva e me extenuando, tentando entender tudo, visto que quando o túmulo me oferecer o cartão de visita e eu fizer a aduana através desse passaporte para lá, o passaporte do túmulo, vai ser jogado sobre mim o conhecimento, a percepção de coisas que por enquanto estão inabordáveis para mim. E isso vai dizer que é um caminho de esforço, de suor, visto que quando eu estiver numa experiência em que algo vem ao meu encontro de roupante e eu percebo uma antipatia insuperável, nata vindo na minha direção, aquela alfinetada frequente, sistemática, onde o outro sabe que dói e não abre mão de dar aquela alfinetada, aquela provocada, cutucada, é melhor relevar e perdoar. Porque se eu não me queixo da prova, eu também não devo me queixar de quem serve de instrumento para que eu viva ela. Porque eu sei que eu preciso disso para ser melhor. Então, um arcabouço de sentimento moral e filosófico que me leva a fazer o bem, mesmo sem sentir, mas de tanto insistir naquela disciplina moral, eu passo a fazer com sentimento, porque a disciplina antecede a espontaneidade.